Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que a boa mão dele esteja sobre você e sobre a sua casa, para te abençoar, para te guardar, para te conduzir, para te dar vitória em tudo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 6 e 7. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou homem digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração, peça a Deus que te encoraje, peça a Deus que te abençoe, peça a Ele que te dê vitória nesta semana. Senhor, obrigado por sua bondade, amor e misericórdia. Obrigado por sua palavra que nos ensina, instrui, encoraja, corrige. Obrigado por seu amor. Nós te pedimos que fale ao nosso coração neste momento. Nós te pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, que este tempo seja um tempo consagrado, oferecido ao Senhor, que esse momento seja um momento no qual o Senhor se alegra e que o Senhor ministra ao nosso coração por seu Espírito Santo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Aproveite o tempo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso.
Em seus braços é o meu descanso. Diga para o Senhor: em seus braços é o meu descanso, Senhor. Em seus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. 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 Senhor, nós descansamos nos seus braços. Nesse momento, Senhor, queremos simplesmente descansar nos seus braços, confiar no Senhor, na sua bondade, no seu amor que é derramado no nosso coração por seu Espírito Santo, e nos esconder, Deus, debaixo das suas asas e encontrar abrigo em tuas asas. Debaixo dos seus braços estamos seguros. Em seus braços é o meu descanso. 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 Em nosso último vídeo, nós falamos desse encontro maravilhoso que é o encontro entre Jesus e o centurião, que é aparentemente o encontro entre dois mundos bem diferentes. Eu fico imaginando o centurião andando pelas ruas ali de Cafarnaum. Certamente o centurião andava com sua guarda. É claro que o centurião, a maior autoridade da cidade, do império, provavelmente ele era a maior autoridade policial ali da cidade, e ele não andava sozinho, ele andava certamente com uma pequena guarda, uma pequena escolta, que também certamente andava em forma. Os romanos são conhecidos por sua violência, por sua soberba, por sua corrupção, né? O conselho lá de João Batista: ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Então, eles eram pessoas brutas, eram guerreiros, e eu fico imaginando que eles andando pelas ruas ali de Cafarnaum, ao passar pelas pessoas, marchando em cadência, e eles provavelmente batessem no escudo, né? À medida que fosse caminhando, eles batessem no escudo, para as pessoas sair da frente. E é possível que algum distraído, né, nesse momento ali da marcha do centurião passando, é possível que algum distraído tomasse uma bastãozada na perna. Então as pessoas saíam da frente dele, com certeza, né? As pessoas se encostavam na parede e deixavam o centurião passar com sua guarda.
O centurião representa então o poderoso império romano, com a dureza dos romanos. Eu fico imaginando esse encontro, né? De um lado vem o centurião com a sua escolta, do outro lado vem Jesus com a sua escolta. A escolta de Jesus é completamente diferente. A reação das pessoas, a passagem de Jesus também é completamente diferente. Jesus está escoltado por homens simples, por pobres. Se eles saem correndo da frente, se encostam na parede para a guarda de centurião passar, eles correm para frente de Jesus, apertam Jesus, tocam Jesus e os discípulos ficam ali. E de repente, então, nós temos esse encontro, né, que é o grupo que vem a pedido do centurião se encontrar com Jesus. O centurião, assim como Jesus, nós vamos saber ao final da leitura do texto que o centurião não é aquele homem que João Batista adverte, né? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com vosso soldo. Pelo contrário, o centurião é um homem humilde, ele é um homem extraordinário. Ele é comandante de uma centúria, ele é oficial do Império Romano, ele conquistou o posto dele, a patente dele no campo de batalha, mas ele não é soberbo, ele é uma pessoa humilde. O centurião, então, é um homem humilde. Por quê? Por quem e por que o centurião se humilha? A Bíblia conta a história, que mesmo no Evangelho de Lucas, de que o chefe da sinagoga da cidade provavelmente a maior autoridade judaica na cidade. O chefe da sinagoga, Jairo, vem e se prostra diante de Jesus e suplica a Jesus: cure a minha filha. Olha, é claro que qualquer um de nós nos colocamos desesperadamente de joelhos e suplicamos quando alguém que nós amamos, um filho, uma filha, esposo, um marido, se encontra doente e nós sabemos que não há remédio, não há socorro no mundo. E quantas vezes eu já me coloquei de joelho diante de Deus clamando ao Senhor: Deus, tenha misericórdia, o Senhor pode curar, Senhor, basta uma palavra sua. Nós fazemos isso. Jairo faz isso, ele se humilha por sua filha e Jesus vai curá-la. Na verdade, a filha de Jairo já está morta, né? E Jesus ressuscita a filha de Jairo. O centurião, o que é extraordinário no centurião, que ele sai dessa posição elevada dele, essa posição de autoridade, e ele vai se humilhar diante de Jesus, ele vai se submeter a Jesus, reconhecer a autoridade e o poder de Jesus, e ele vai se humilhar não por alguém da família dele, não é por sua filha, não é por sua esposa, não é por seu filho, é por um servo. Isso é uma coisa muito maravilhosa e muito admirável, que fala, como eu já disse, do caráter desse homem, que é um homem humilde, que é um homem manso, apesar de ser um guerreiro, apesar de ser um valente, ele não perde essa característica dele de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa compassiva. Este é um grande desafio para nós que somos soldados. Qual é o grande desafio para nós que somos soldados? Ao mesmo tempo que reconhecemos a nossa posição, sabemos nos abaixar quando é necessário, sabemos nos humilhar quando é necessário e temos como valor, como motor que dirige a nossa vida, a compaixão, não é? Isso é um valor, poucas polícias do mundo, as polícias do mundo, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A nossa polícia, a Polícia Militar de Minas Gerais, no seu planejamento estratégico, há mais de 20 anos, ela faz uma declaração dos valores da instituição. Representatividade, ética, então ela vai falando dos valores da instituição. A Polícia Militar de Minas Gerais nunca incluiu como um valor, como um princípio, como um valor do policial militar, a compaixão. Mas existem polícias
nas quais a compaixão é declarada como valor? Sim, existem polícias no mundo. Eu me lembro que há mais ou menos 20 anos estava trabalhando no grupo do que estava escrevendo o planejamento estratégico e comecei a fazer pesquisas sobre planejamento estratégico e me deparei com o planejamento estratégico da Polícia Metropolitana de Londres e eu fiquei impressionado, porque o primeiro valor declarado era compaixão. Valores da instituição: primeiro, compaixão. É claro que um policial, aquele que é chamado para socorrer e proteger, que cuida de vítima, cuja prioridade é a vítima, precisa ter como valor a compaixão, né? Não só respeito à dignidade humana, não apenas representatividade, importância da instituição, principalmente compaixão, porque nós lidamos com os outros, nós somos servidores, nós servimos os outros, então compaixão é importante. O centurião é compassivo e ele se compadece do seu servo e por causa do servo ele se humilha diante de Jesus. O chefe da sinagoga se humilhou por sua filha, o centurião se humilha por um servo. Jesus e o centurião têm algumas coisas em comum. Na verdade, lembrando aqui do apóstolo Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O nosso arquétipo, o nosso modelo, o nosso alvo, o varão perfeito, né? Quem é o varão perfeito? Quem é o homem perfeito? Quem tem essa estatura do homem perfeito, que é a humanidade perfeita? É Cristo. Se nós somos homens e mulheres e queremos uma referência, alguém a quem imitar, alguém a quem nós devemos olhar para buscar a excelência, a perfeição. Algumas pessoas vão olhar para buscar a excelência: eu vou olhar o Bill Gates, eu vou olhar sei lá quem, a pessoa escolhe aí o Pablo Marçal, né? E vai escolher uma pessoa aí para ser o modelo dela. Eu quero ser como essa pessoa. Nós fazemos isso, sabia? Nós buscamos naturalmente referência, os pais, os professores, os chefes, homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas. Nós fazemos isso. Nós buscamos referências. Paulo diz que Jesus é o varão perfeito, que na nossa peregrinação, na nossa jornada, nós vamos prosseguindo até nós alcançarmos a estatura do varão perfeito. Ou seja, Jesus é o nosso modelo. Por isso Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Deve ser o objetivo de cada um de nós. Olhar para Cristo, imitar a Cristo e buscar ser como Ele é. No livro de Filipenses, Paulo escreve assim: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então, o mesmo motor, a mesma motivação, o mesmo coração de Cristo, nós somos chamados, exortados pelo apóstolo Paulo a ter. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Jesus diz assim dele mesmo: aprendei de mim que sou manso e humilde. No Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus diz assim: eu vos dei o exemplo. Porque Jesus veio e viveu como homem perfeito, para nós olharmos para Jesus, o varão perfeito, o homem perfeito, e imitarmos Jesus em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez, que Deus nos dê o coração de Jesus, que Deus nos dê a mente de Cristo. Olha, que oração maravilhosa para fazer, e eu faço: Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, me dá o mesmo coração de Cristo, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Deve ser o objetivo da sua vida, ter o mesmo coração, a mesma mente. Como diz a canção, né, da menina, né, da criança, né, canção antiga, né? Olhar como Jesus olhava, sorrir como Jesus sorria. Não é verdade? Deve ser o nosso objetivo fazer isso. E o centurião, embora a Bíblia não mostre que ele seja um discípulo de Jesus, não o apresenta como um discípulo de Jesus, e sim como uma autoridade do império, ele tem características que Jesus tem, e isso é uma coisa admirável. Quais as características que o centurião tem que Jesus tem?
Algumas delas eu já disse aqui. Jesus é manso e humilde, como está escrito lá no texto que eu citei no Evangelho de Mateus. O centurião é humilde. O centurião, embora seja um guerreiro, nós também podemos enxergar nele mansidão e humildade. Jesus não se envergonha em servir, lavar os pés dos discípulos. O centurião não tem vergonha de se humilhar por seu servo. O centurião é uma autoridade, ele é um líder servidor, ele é uma autoridade que não se envergonha em servir. Esta é uma grande dificuldade que nós temos no nosso país. As autoridades, elas não têm consciência do chamado delas e da missão delas, que é servir, e eles dificilmente uma autoridade se abaixa para. Nós podemos procurar aí com zelo e nós vamos encontrar alguns, mas vai ser muito difícil achar uma autoridade que entenda e pratique a mansidão, a humildade e o serviço, no sentido de se abaixar para lavar os pés dos pobres, dos humildes, dos que têm fome e sede de justiça, daqueles que são invisíveis, né? Da viúva pobre. As pessoas não querem fazer isso. Eu lembro de uma cena de dois políticos importantes no Brasil zombando de um jovem que pedia socorro ali, aproveitando a visita naquela comunidade. Aconteceu no Rio de Janeiro. Ele então abordou ali as autoridades para pedir uma intervenção ali para a região deles. Eles começaram a zombar dele, rir dele. Foi filmado, né? Hoje tudo é filmado, né? Tudo é filmado, então você encontra facilmente esse vídeo aí na internet. As autoridades do nosso país não têm disposição e nem entendimento para servir, para se abaixar e lavar os pés. Jesus não faz conta da sua posição. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele não faz conta da sua glória, ele não faz conta da sua posição. Jesus não dá carteirada. Que isso? Eu sou o filho de Deus. Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Não, cuidado. Você sabe com quem que você está falando, não é? Jesus podia. Jesus fala certa vez assim, na hora da sua prisão: não pense você que se eu não pedisse, Deus mandaria legiões de anjos aqui, 12 legiões de anjos para me defender. Jesus se dispõe, ele não faz conta da sua posição, não faz conta da sua glória. Jesus se humilha e se humilha por amor a nós. O centurião é provavelmente, eu já disse, a maior autoridade policial ali naquela cidade. Ele é o comandante geral e ele não tem vergonha de se humilhar, de suplicar e de reconhecer que ele não é digno de que o Senhor nem entre na sua casa. Pensa bem, é um sujeito realmente muito humilde. O centurião, ele tem o coração dele salvo, né? Guardado da soberba. O livro de Salmo, no capítulo 19, no versículo 13, tem um ensino precioso, uma oração preciosa que o rei faz. Ele faz esta oração, o rei: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Pensa bem nessa oração, que oração maravilhosa que toda autoridade devia fazer. Não interessa se é o guarda de trânsito que está ali na esquina, não interessa se é o presidente da República, se é o comandante das Forças Armadas, o general lá que comanda o exército. Todos deveríamos fazer essa oração: guarda o meu coração da soberba, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, está escrito que a soberba, sabedoria de Deus, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Nós encontramos esse homem tão admirável que é o centurião, que nos ensina a não fazer conta da nossa posição, a reconhecer. Não interessa, esta é talvez a lição mais importante, não interessa quem você seja,
Não interessa a sua posição. Jesus é maior do que você. O Senhor é mais alto do que você. E se Ele te eleva, e se Ele te dá autoridade, se Ele te dá posição, você precisa saber por que o Senhor te levou a essa posição e para que Ele te levou a essa posição. Quando eu era comandante da cidade, quando eu era comandante de unidades e depois me tornei o comandante de policiamento da capital, eu entendia perfeitamente que Deus não me colocou ali naquela posição porque eu sou um cara bonito, inteligente, cheiroso, charmoso, né? Porque os meus olhos são lindos. Não, não é por isso, não. Deus me colocou nessa posição para eu servir, para eu ser servo dele, para eu ser ministro de Deus para o bem. Deus, pela bondade dele, viu em mim um coração de servo e o Senhor, vou investir no Cícero, vou elevar o Cícero tem coração de servo. Ele não vai fazer conta dessa posição, ele não é soberbo. Quem dera se todas as autoridades tivessem consciência, primeiro, que toda autoridade é instituída por Deus, que o papel deles é servir as pessoas, porque toda autoridade é ministro de Deus e ministro de Deus para o bem. Quando não tenho consciência de que a minha autoridade vem de Deus, que eu sou servo de Deus e servo de Deus para o bem, eu vou fazer coisa errada. Eu vou maltratar, eu vou apresentar denúncias falsas e eu vou me corromper. A ninguém maltratei, João Batista dizendo para os soldados, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Esses problemas, eles são tão visíveis no nosso país, né? Denúncias falsas, maus tratos, corrupção, porque as pessoas, principalmente as autoridades, não entendem qual a posição dela. Talvez quando você pense em autoridade, você pense no presidente da República, no presidente do Supremo Tribunal Federal, você pense no presidente do Senado, no general que comanda o Exército, no comandante-geral da Polícia. Olha, mas tem muita autoridade perto da gente. Os pais são autoridades dentro da casa. Ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa, contentai-vos, não se corrompa. A gente pode adaptar esses ensinos, né? Esse coração humilde, essa disposição em servir e lavar os pés dos outros. Então, na sala de aula, o professor é uma autoridade, o coordenador é uma autoridade sobre os professores, o diretor é uma autoridade sobre todos. E assim, na sua empresa, no lugar que você trabalha, tem uma autoridade, no quartel tem autoridade. E a gente precisa entender qual é a minha posição, né? Eu sou autônomo, vai prestar conta para alguém. Às vezes, o seu chefe é o seu cliente, né? E você vai precisar entender que o seu papel é como autônomo, como aquele que presta serviço, prestador de serviço. O seu chefe é o seu cliente e você vai ter que lavar os pés dele se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser agradar a Deus. O centurião nos ensina tantas coisas, né? E nós podemos aprender a humildade com Jesus e fugir da soberba. Nós podemos ter esse coração compassivo e não ter vergonha de nos abaixar para servir. De um lado vem o centurião com a sua escolta, marchando. De outro lado vem Jesus humildemente, caminhando com seus discípulos, cercado pelos pobres. O centurião é o encontro de dois mundos, são dois mundos, mas o centurião nos ensina que nesse aparente dois mundos há uma autoridade só, há um Senhor só, e o Senhor é Cristo, o Senhor é Jesus. Quanto mais cedo nós aprendermos a humildade, a mansidão, a compaixão, a honrar a autoridade, a nos submeter a Jesus, quanto mais cedo nós aprendermos isso, melhor nós vamos viver. Jesus se encontra com o centurião e Jesus diz assim, né? O Lucas escreve aqui no Evangelho: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel
achei fé como essa. Jesus elogia a fé do centurião que fala assim: o senhor não precisa ir lá em casa, eu não sou digno. Basta ordenar com uma palavra, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Jesus admira a fé, mas Jesus poderia falar também da humildade, da mansidão, da compaixão desse homem extraordinário que nos ensina como verdadeiramente nos submeter e ser discípulos de Jesus, como ser verdadeiramente servos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo. Que Ele te ajude, que Ele me ajude a ser assim, a ser como Ele é, a ser imitador dEle, a ser manso e humilde, a ter um coração compassivo, a não fazer conta da nossa posição, a nos abaixar para servir, para lavar os pés. Uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi na igreja que eu congrego, eu aprendi muita coisa lá com o meu pastor, o pastor Luiz Leite, eu aprendi muita coisa com ele e aprendo. Mas uma coisa tão maravilhosa que marcou a minha vida foi logo que eu cheguei. Ele ensinou isso, que o nosso ato mais nobre é nos abaixar para lavar os pés. O que você faz? Defina para mim sua missão. Qual é a sua missão? Eu sou um lavador de pés. Se eu quiser ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu vos dei o exemplo, disse Jesus após lavar os pés. Se eu quiser ser como Ele é, agradar ao Senhor, atrair o sorriso dele para a minha vida, eu preciso entender que eu sou um lavador de pés, Numa igreja cheia de bispos, presbíteros, apóstolos, cardeais, meu Deus, numa igreja cheia de posição e de autoridade, que na maioria das vezes deveria ser só função, mas é posição e hierarquia, numa igreja que valoriza tanto a posição e a hierarquia, faltam servos, faltam homens e mulheres que entendem que o nosso papel, o nosso chamado é lavar os pés das pessoas, daqueles que Deus coloca no seu caminho. Vamos orar, peça ao Senhor esse coração. Senhor, eu quero um coração igual ao seu. Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Me ajuda na minha caminhada. Nós conseguimos assim da noite para o dia? Não, com um estalar de dedo? Não, mas é um processo. Paulo diz assim: uma coisa eu faço, eu deixo para trás tudo que eu já fiz. Eu olho para frente, eu olho para o alvo, eu olho para Cristo, eu quero caminhar até eu alcançar a estatura dele, a estatura de Cristo, a estatura do varão perfeito. Isso é a nossa vida. O Cícero hoje, com 61 anos, mais de 30 anos de ministério, não é o Cícero que começou a carreira dele lá em 1990, servindo a Deus como capelão voluntário nos quartéis da Academia da Polícia Militar. Somos pessoas completamente diferentes. Graças a Deus, pela bondade dele, estamos prosseguindo. Eu vou subindo, essa também é boa, para um lugar mais alto, não é? Nós estamos caminhando, seguindo para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo, não é? Que Deus nos dê isso, essa graça, essa condição. Peça a Deus isso. Deve ser um objetivo da sua vida, deve ser um objetivo da minha vida. Estas coisas que nós falamos, ter esse coração, essa mentalidade, essa disposição de servir. Se você tem alguma necessidade, apresenta a Deus agora, que nós vamos orar. Apresente a Deus a sua necessidade, seja ela qual for. Não interessa se é financeira, se é emocional, se é de saúde física, não interessa o que seja. Se é de relacionamentos, se é o seu relacionamento com o seu cônjuge, se é o seu relacionamento com o seu filho, não interessa. Deus é a provisão para a sua necessidade. Peça a Ele que abençoe a sua semana. Eu vou pedir, vou te abençoar, para que Deus te dê uma semana maravilhosa, para que haja paz na sua casa, para que você receba livramento e cura.
Vamos orar. Senhor, obrigado. Levantamos as mãos para te agradecer e te louvar por sua bondade, amor e misericórdia. O Senhor é um Deus maravilhoso. Em primeiro lugar, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão por nossa soberba, por nosso orgulho. Perdão, Senhor, por muitas vezes não compreender o chamado, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Deus, ensina-nos o seu caminho. Nos ajude a caminhar, Deus, dentro do propósito, do chamado que o Senhor tem para nós. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos do mal. Senhor, nós queremos ter o mesmo coração de Cristo, a mente de Cristo. Queremos ter os olhos de Cristo, na nossa boca a palavra de Cristo. Que o Senhor nos guie em tudo. Deus, eu quero te pedir, Pai Celestial, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, com saúde no corpo, na alma e no espírito. Eu quero repreender agora todo espírito que oprime, traz angústia, depressão. Deus, que maltrata o seu filho, a sua filha, em nome de Jesus, saia da vida dele. Eu dou ordem em nome de Jesus Cristo, que todo mal saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção da saúde no corpo, na alma e no espírito. Senhor, Espírito Santo querido, confirma essa minha oração, coopera fazendo sinais, milagres na vida do meu irmão, da minha irmã, para a glória do seu nome. Abençoa, Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus eu abençoo com uma semana maravilhosa. Abençoo para que o seu caminho seja planado, para que o Senhor livre da cilada, dos laços, das armadilhas, para que o Senhor o esconda debaixo das suas asas. Deus, que em seus braços, como nós cantamos, todos nós estejamos seguros, guardados, guiados pelo Senhor. Que a bênção do Senhor alcance, Deus querido, a vida do meu irmão, da minha irmã, a sua casa, a sua parentela. Que o Senhor esteja ali no trabalho, conduzindo todas as coisas, dando vitória. Que o Senhor abençoe a sua igreja, os seus filhos, as suas filhas, ó Deus, a serem como o Senhor é. Nos ajude e nos abençoe. Nós te pedimos e já te agradecemos, Deus, por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por Ele pedimos, por Ele agradecemos. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te vejo na semana que vem, a oração permanece, que a sua semana seja uma semana excelente, guiada pelo Espírito de Deus, guardada de todo mal e uma semana de vitória em nome de Jesus.